A palavra que está no meu coração está em 2 Samuel, livro de 2 Samuel. Vamos ler o capítulo de número 8, o versículo é o 14. 2 Samuel, capítulo 8, verso 14, diz assim: Pôs guarnições em Edom, e todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Eu gosto dessa expressão aqui que ele termina dizendo: o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. De forma muito clara, nós estamos vendo que Davi só teve vitórias porque o Senhor dava a ele. Davi, nesse contexto aqui, ele passa por muitas conquistas. Ele agradece ao Senhor na vitória diante de algumas nações que confrontaram o povo de Israel. Seja os filisteus, seja Edom, seja cananeus, tantos outros povos que durante muito tempo confrontaram o povo de Israel. E você vê Davi dizendo: olha, eu conquistei, e na verdade o próprio Deus dizendo que ele conquistou, ele venceu, porque o Senhor estava com ele, o Senhor dava muitas vitórias a Davi. E essa consciência a gente precisa guardar para a nossa vida, porque toda vez que nós temos vitórias é porque o Senhor tem nos dado força para ter. Todas as vezes que nós temos vitórias é porque o Senhor tem nos capacitado. Toda vez que nós passamos por grandes realizações é porque o Senhor tem nos abençoado. A dependência que temos é sempre do Senhor. Se crescemos, se ganhamos, se conquistamos, se portas foram abertas, é porque o Senhor nos deu essas vitórias. É ter a consciência que toda realização que temos, toda conquista que temos, tudo que conseguimos é por causa do Senhor. Você não vence no teu braço, você não conquista pela tua própria capacidade, não se trata de ser o seu entendimento, seu conhecimento, a sua força para vencer essas guerras, mas o teu Senhor que te dá estrutura, capacidade para desenvolver, para vencer, para realizar as coisas. Então não é na força do seu braço, não é na força do seu diploma, não é a sua network, não são os seus relacionamentos. É o teu próprio Deus que vai conduzindo os teus pés, que vai conduzindo as tuas mãos, que vai te ajudando a vencer dia após dia, que vai te incentivando a vencer. É o teu Deus que te dá força, que te dá ânimo, que te dá estrutura, que te dá capacidade para vencer os problemas. Porque às vezes, se você olhar para si mesmo, você vai perceber que tem certas situações que você não teria condição de vencer sozinho. Lutas e desertos que você não teria condições de vencer sozinho. Mas é a mão do Senhor. É a mão de Deus que vai lá e te puxa. É a mão de Deus que vai lá e te arranca. É a mão de Deus que vai lá e te capacita para fazer aquilo que Deus te chamou para ser. Talvez você tenha passado por um período de muitas realizações. E tudo que você tem passado é porque a mão do Senhor tem estado contigo. É por isso que você deve crer nessa palavra que o próprio Deus estava falando para Davi. E assim Davi foi ganhando muitas vitórias, porque o Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele ia. Não era Davi, não era a capacidade de Davi, não era o conhecimento nem a sabedoria de Davi. Era o Senhor que fazia todas as coisas. Era o Senhor que dava vitórias a Davi por onde ele colocava
as suas mãos e os seus pés. Porque nunca foi a história de Davi, nunca foi o histórico de Davi, nunca foi a armadura de Davi. Não. Nem inteligência, nem o conhecimento. Foi o Senhor que fez todas as coisas. Por isso que uma vez, Davi escreveu dizendo assim, ó, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas eu farei menção do nome do Senhor. Pai, nós confiamos em Ti. A nossa confiança vem em Ti. Nós passamos por várias lutas nessa vida, mas nós cremos que o Senhor é aquele que nos ajuda no meio das circunstâncias. Agora abençoe essa pessoa que parou para ver essa palavra. Encha ela de fé, vigor, esperança e alegria. Dê força e estrutura. No nome de Jesus eu oro te agradecendo. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, né? Se você recebeu essa palavra, Deus falou com você, concorda comigo que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Então compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, manda para um primo, para um parente, para um colega. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo, em azul, tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você se torna um intercessor do meu ministério. Se você quiser deixar uma oferta na minha vida, aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix, qualquer uma dessas formas, você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Mente Paz, e fica com essa palavra no teu coração. Davi só vencia porque o Senhor era com ele. Davi só conquistava porque o Senhor era com ele. Por isso que o texto é muito claro dizendo que o Senhor dava muitas vitórias a Davi. Não é sobre o seu conhecimento, não é sobre a sua capacidade, não é sobre a sua experiência, sobre o seu currículo, sobre a sua inteligência, sobre os seus relacionamentos, ou as pessoas que você conhece, é sobre o teu Deus, o teu Senhor, que tem um caminho de promessa na sua vida. E por causa dessas promessas, Ele é Deus que vai direcionando o seu caminho, abrindo as portas para te fazer viver tudo aquilo que Ele tem prometido para a sua vida. Então, não perca a confiança em Deus, não perca a tua esperança no Senhor, porque Ele tem o melhor para você. Ele é aquele que te ajuda no meio das guerras. E quando você conquistar, quando as vitórias aparecerem, sempre acredite que foi o Senhor, e não o seu conhecimento, e não a sua inteligência, e não a sua capacidade. Porque toda a capacidade que nós temos, ela vem do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Até amanhã.